Porque águia cria águia, ensina águia. E nós, aleluia, comparado às águias, nós precisamos, aleluia, agir de uma maneira diferente, agir com sabedoria. Observando acerca do meio em que convivemos, eu tenho prestado atenção em uma diferença muito grande. Eu costumo dizer, sempre que posso e sempre que necessário. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu estou falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu, com meus um pouco mais de 10 anos de vida, eu observava que homens com 14 anos se casavam, mulheres com 14 anos se casavam, constituíam suas famílias, constituíam o seu lar e viviam, louvado seja o nome do Senhor, acompanhando as histórias dos nossos tios, das nossas tias que se casaram com 16, com 14, até mesmo com 12, mas nunca foram na casa dos seus pais para pedir 1 quilo de açúcar ou uma xícara de café. Isso se chama aprender a voar, aprender a andar com as suas próprias asas, aprender a voar com as suas próprias asas, andar com as suas próprias pernas. E hoje nós vivemos em um contexto onde muitas e muitas vezes homens com 40 anos, homem com 40, 50 anos, morando debaixo do lar, morando no mesmo ninho que a sua mãe, morando no mesmo ninho que o seu pai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas esta não é uma maneira correta, não é uma maneira exata, louvado seja o nome do Senhor. É certo que nós precisamos, aleluia, não se conformar com este mundo, mas transformar este mundo pela renovação do nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, para testemunho da igreja, uma vez um jovem chegou para mim, aleluia, e se queixou que ele não conseguia arrumar uma esposa. E ele se queixando, aleluia, que não conseguia arrumar uma esposa. E ele já tinha 48 anos. E eu comecei a conversar com ele. E quando ele veio me pedir um conselho, a gente teve uma conversa franca. E eu comecei a diagnosticar, aleluia, alguns problemas acerca de irresponsabilidade, acerca de vícios, acerca, louvado seja o nome do Senhor, de dependência da mãe, onde precisava ser cortado o umbigo. E aí eu falei para ele, louvado seja o nome do Senhor, que o primeiro passo que ele tinha que dar era tomar conta do seu próprio nariz. O primeiro passo que ele tinha que dar, aleluia, era ganhar independência, levantar voo e tomar conta da sua própria vida. Porque se um homem com 48 anos não tomava conta da sua própria vida, como que ele ia tomar conta da sua vida e da vida de uma esposa? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes hoje nós vivemos em um contexto onde as pessoas casam, levam as esposas para casa, levam o esposo para dentro de casa e começa a gerar filhos, não dá certo, separa, arruma outra, traz para dentro de casa e começa a gerar ali um círculo vicioso, onde a responsabilidade cai sobre os avós. E isso vai cada vez mais destruindo a sociedade. E muitas vezes a culpa é do pai, a culpa é da mãe que criou, aleluia, parasitas, ao invés de criar guerreiros. Quando nós criamos os nossos filhos, nós precisamos, aleluia, tirar o conforto do lar. Nós precisamos, aleluia, entregar a ele a vara, o anzol, a linha. Precisamos dizer aonde está a isca, louvado seja o nome do Senhor, e aonde está o lago. Mas é ele quem tem que pegar o peixe, é ele quem tem que tratar o peixe, e é ele quem tem que preparar o seu alimento, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou trazendo aqui essa reflexão do que nós aprendemos acerca da água. Hoje nós vivemos em um contexto completamente diferente do contexto de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, e um contexto onde muitos filhos, muitas filhas se tornam muito dependentes do pai, muito dependentes da mãe, e se torna muitas e muitas vezes como um parasita para sugar aquilo que a mãe tem, para sugar aquilo que o pai tem, e na verdade a culpa nem é deles. A culpa é da mãe, às vezes a culpa é do pai que não soube educar, que não soube ensinar. Há pessoas que muitas e muitas vezes o menino com 15 anos não sabe cortar uma unha. Muitas e muitas vezes a mãe ela quer fazer por amor, com carinho, quer colocar um pratinho, quer colocar na sua mão. Mas isso não cria guerreiros, muito pelo contrário, isso cria parasitas.
E nós precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser como a águia. Nós precisamos, aleluia, criar guerreiros e não parasitas. A palavra, nós estudando sobre a águia, nós vamos entender que em um determinado momento, quando o seu filhote ele começa a ganhar um determinado tamanho, a mãe, aleluia, ela pega o seu filho, aleluia, e ela voa sobre o alto, e ela joga o seu filho de lá, mas ela não joga para morrer, mas de qualquer maneira ela está preparada para, se ele não conseguir voar, ela consegue pegar ele antes que ele venha cair na terra. E muitas vezes o papel de um pai, o papel de uma mãe é deixar o seu filho sair do ninho. O papel de um pai, o papel de uma mãe é deixar com que o seu filho, a sua filha cresça, é deixar com que o seu filho e a sua filha alce voe e voe para lugar alto, deixar com que ele siga a sua vida e construa o seu próprio ninho. E muitas vezes o pai e a mãe, ela quer trazer os filhos ali debaixo das suas asas, como se fossem seus para sempre. E muitas vezes, aleluia, ao invés de prepará-lo para a sociedade, ao invés de prepará-lo, aleluia, para a convivência, para a sobrevivência no mundo em que vivemos, ela transforma em um parasita dependente, não corta o umbigo. E esse é um contexto muito perigoso.